Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Padrões, Normas e Cultura. Vimos nos vídeos anteriores, a antropologia do século XIX pensava a humanidade em uma escala evolutiva. Percebemos as implicações desse tipo de pensamento, principalmente naquilo que pode ser chamado de ideologia do colonialismo. No entanto, essas mesmas teorias que deram origem a perspectivas racistas ao longo do século XIX e do século XX trouxe também algo novo: a ideia de colocar no mesmo barco todas as populações do mundo. Até o século XIX, na Europa, ainda se discutia se as populações nativas de outras regiões eram de fato humanas. Apesar da bula Sublime Deus, promulgada pelo Papa Paulo III em 1537, estabelecer o direito à liberdade dos indígenas e a proibição de submetê-los à escravidão, na Europa do século XVII existiam dúvidas e investigações sobre a existência ou não de alma nos indígenas. A inclusão de todas as populações em uma única história humana teve como base a hierarquia evolutiva. A antropologia, porém, não se satisfez com essa perspectiva e desde o final do século XIX passou a criticar a teoria do evolucionismo. O principal instrumento para fundamentar essa crítica foi o conceito de cultura. Civilização versus cultura. No final do século XIX, o antropólogo alemão Franz Boas construiu uma crítica à ideia de civilização das teorias evolutivas. Vimos que por trás da ideia de progresso havia uma ideia de civilização, que estabelecia uma hierarquia. Civilizados eram os europeus e norte-americanos, enquanto as demais populações eram escalonadas entre mais e menos atrasadas. Essa ideia foi duramente criticada por Franz Boas, pioneiro da antropologia estadunidense. Embora não tenha sido o primeiro a utilizar o termo cultura, Boas foi o primeiro a empregar a palavra em seu sentido moderno, propriamente antropológico. Antes de Boas, cultura era sinônimo de civilização e um atributo dos países tidos como civilizados. Franz Boas inaugurou a utilização do conceito em uma perspectiva pluralista. Ele fala em culturas e não em cultura. Pode parecer uma pequena diferença, mas foi uma grande transformação. E talvez você esteja se perguntando: e por que foi uma grande transformação? Porque quando pensamos cultura no plural, torna-se possível desconstruir as hierarquias, tão importantes para o pensamento colonial e racista em geral. Quando pensamos em culturas no plural e não escalonamos as culturas em uma ordem qualquer, cada cultura passa a brilhar com luz própria, em seus próprios termos. Esse brilho individual, singular, é o que interessa a antropologia, desde o final do século XIX, a partir do trabalho de Boas. Para Boas, as diferentes populações que existiam no mundo têm diferentes culturas e é praticamente impossível estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia. Analisando a história de várias populações indígenas que vivem entre o noroeste estadunidense e o Alasca, o antropólogo chegou à conclusão de que é muito difícil estabelecer entre elas qualquer tipo de hierarquia, pois as histórias são tão particulares e preenchidas por interesses tão diferentes que qualquer comparação só seria possível se fosse utilizada na medida de análise. O que é óbvio, seria sempre arbitrária. Ou seja, a comparação para estabelecer uma hierarquia sempre deveria adotar algum critério, tomado de alguma população, e neste processo, a própria comparação seria injusta. Vejamos ao lado uma foto de indivíduos do povo Balanta, que habitava a atual Guiné-Bissau, na primeira exposição colonial portuguesa, realizada no Porto, Portugal, em 1934. Eles foram apresentados numa espécie zoológico humano colonial, com exemplos da população dominada pelo Império Português. Nesta exposição, as características das populações dominadas eram exibidas com exotismo ao público europeu. Acima, um dos cartazes de divulgação da exposição. Você já pensou nisso? Você já pensou na diversidade cultural como uma questão de poder? Dependendo da forma como é vista, a diferença cultural pode significar desde um pensamento racista até um pensamento antirracista. A antropologia adotou o lado antirracista dessa questão. Agora, tente pensar nisso a partir de sua situação particular. Como o bairro que você mora é visto em sua cidade? Como são descritas as pessoas como você? O que você pensa das pessoas diferentes de você?
Se mora no campo, imagine como as pessoas da cidade pensam em você. Tente pensar em que lado da equação estão as pessoas que pensam sobre a sua situação e como você pensa sobre a situação de outras pessoas. Cultura, etnocentrismo e relativismo. Nascido e educado na Alemanha, Boas formou seu conceito de cultura a partir de concepções alemãs, de Kultur, ou espírito do povo, que transporta essa ideia para a antropologia, em uma crítica ao evolucionismo. Para Franz Boas, a cultura era um todo integrado e não apenas um conjunto desagregado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Essa integração de múltiplos elementos, ordenados a partir de um princípio compartilhado por todos os indivíduos de uma sociedade específica, criava a cultura. Por ser única e exclusiva de cada sociedade, inviabilizava qualquer tentativa de comparação a partir de pressupostos arbitrários. Para Boas, qualquer comparação exigiria tanto cuidado e tanta investigação histórica e antropológica que na prática seria inviável. Franz Boas inaugurou o que mais tarde ficaria conhecido como relativismo cultural, uma tomada de posição perante a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deveria ser avaliada apenas em seus próprios termos. Perfil Franz Boas. Franz Boas nasceu em Minden, Alemanha, em 1858, filho de judeus liberais relativamente abastados, iniciou sua carreira acadêmica nas áreas de física e geografia. Ao se doutorar na Universidade de Kiel, em 1881, aos 23 anos, seus interesses giravam em torno da relatividade das percepções físicas, e seu doutorado foi sobre as variações no entendimento da cor da água. Em 1883, participou de uma expedição ao Ártico, onde encontrou a população Inuit, que marcou uma mudança em sua carreira. Passou a se interessar pela antropologia. Em 1887, abandonou a carreira de geógrafo e se mudou para os Estados Unidos, onde passou por universidades e museus, até se fixar na Universidade Columbia. Nessa instituição, criou um departamento de antropologia e um curso de doutorado, formando a primeira geração de antropólogos acadêmicos norte-americanos. Boas teve atuação política marcante, assumindo posição antirracista em um país profundamente marcado pela discriminação racial. Fundou a Associação Americana de Antropologia, hoje a maior e mais importante associação antropológica do mundo, por ter formado antropólogos importantes para a história da disciplina e por sua contribuição teórica. Boas ficou conhecido como o pai da antropologia estadunidense. A influência de suas ideias fez-se sentir no Brasil, principalmente na obra de Gilberto Freire, 1900 a 1987, que afirmou no prefácio do clássico Casa Grande e Senzala, de 1933, que a obra de Boas o ajudara a se libertar da visão negativista sobre a mestiçagem, então considerada um problema da formação social brasileira. Boas morreu em 1942, em Nova York, vítima de um infarto durante um jantar entre acadêmicos. Assim falou Boas. Não há a menor prova científica de que raça determine mentalidade, mas há provas contundentes de que a mentalidade é influenciada pela cultura tradicional. A existência de qualquer raça pura com dotes especiais é um mito, como é a crença de que existem raças cujos membros são todos fadados a alguma inferioridade eterna. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!